Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas, uma viagem no tempo para entender a história de uma coisa que está na nossa mão todo dia, mas que a gente quase nunca para pensar: o dinheiro. Pois é, já parou pra pensar de onde vem o dinheiro? Tipo, essa grana que tá na conta, ou aquela nota na carteira. Como é que pode um pedaço de papel, ou sei lá, um número numa tela, valer tanta coisa? É uma boa pergunta, né? Então, bora a fundo nessa história. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar, mas voltar muito, lá para o comecinho da história da humanidade. Imagina só uma época em que dinheiro simplesmente não existia. Se alguém quisesse alguma coisa, o único jeito era na base da troca direta. Esse sistema tem um nome, né? Escambo. Parece fácil, não parece? Ah, eu tenho carne e quero frutas. É só achar alguém com frutas que queira a minha carne. Simples. Só que, na vida real, a coisa era bem mais complicada. E aqui está o pulo do gato, o grande problema. Imagina a situação: o caçador tem carne e quer as frutas do agricultor. Só que o agricultor não está nem aí para a carne, o que ele quer mesmo são ferramentas. E aí, a troca não acontece. Para dar certo, precisava de uma coisa que os economistas chamam de dupla coincidência de desejos. Ou seja, um tinha que querer exatamente o que o outro tinha para oferecer. Pensa na dificuldade. Isso travava completamente o comércio, o desenvolvimento de tudo. Ficou claro que o escambo tinha um limite. A humanidade precisava de uma saída, de uma solução, de alguma coisa que fosse universal, que todo mundo aceitasse como pagamento, sabe? E foi daí, dessa necessidade, que surgiu a ideia do dinheiro. Só que, claro, não podia ser qualquer coisa, né? Para algo virar dinheiro, tinha que ter umas qualidades bem específicas. Tinha que ser meio raro, senão não tinha valor, tinha que ser duradouro, para não estragar, fácil de carregar por aí, e talvez o mais importante de tudo, tinha que ser algo que todo mundo na comunidade quisesse, que todo mundo visse valor naquilo. E aí a criatividade humana entrou em ação. Olha só que interessante. Em alguns lugares, usavam conchas. Em outros, gado era a medida de riqueza. Os maias e astecas usavam sementes de cacau. E tem uma curiosidade ótima. Sabe a palavra salário? Ela vem do latim salarium. Era o pagamento que os soldados romanos recebiam em sal. Pois é, o sal era tão valioso que servia de dinheiro. Incrível, né? Mas vamos ser sinceros, carregar sal ou um boi para fazer compras não é lá muito prático. A busca por algo melhor continuou. Algo que fosse mais duradouro, que desse para dividir em pedacinhos e que fosse fácil de carregar. E essa busca levou a gente direto para os metais preciosos e, um pouco mais tarde, para uma das maiores invenções de todas, o dinheiro de papel. E por que o ouro e a prata? Simples, eles não enferrujam, não estragam, dá para cortar um pedacinho e ele continua valendo proporcionalmente. E claro, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, via valor neles. Foi um pulo para começarem a criar as primeiras moedas, com peso e pureza garantidos por quem mandava na época, tipo um selo de qualidade. Beleza, problema resolvido, certo? Mais ou menos. Agora, imagina a cena. Ter que andar por aí com um saco de moedas de ouro pesadão, além de ser um trambolho, era um convite para ladrão, né? Super perigoso. Aí veio uma solução que, olha, foi simplesmente genial. O pessoal começou a deixar o ouro guardado em um lugar seguro, com os ourives, que eram os caras de confiança da época. Em troca, o ourives dava um recibo, um papel dizendo fulano tem tanto de ouro guardado aqui. E o que aconteceu? Com o tempo, em vez de ir lá pegar o ouro para pagar uma conta, as pessoas começaram a passar o recibo para frente. O papel começou a circular como se fosse o próprio ouro. E tá aí, a origem do dinheiro de papel que a gente conhece. Esse é um ponto-chave na nossa história. Chegou um momento em que essas notas de papel deixaram de ser só um recibo de ouro. Elas passaram a valer por si mesmas. Hoje, o dinheiro que a gente usa não tem um lastro em ouro guardado num cofre. O valor dele vem da confiança. A gente confia no governo que emite aquele dinheiro. Por isso o nome dinheiro fiduciário. Vem de fidúcia, do latim, que significa, adivinha? Confiança. Ok, já vimos de onde o dinheiro veio. Agora, vamos dar uma pequena pausa nessa linha do tempo para entender uma coisa fundamental. O que o dinheiro realmente faz? Para que ele serve, na prática? Basicamente, qualquer coisa que a gente chame de dinheiro precisa cumprir 3 papéis essenciais na economia. Vamos lá. Primeiro, ele é um meio de troca. É o que a gente usa para comprar e vender sem precisar do escambo. Simples. Segundo, é uma unidade de conta. Pensa numa régua. O dinheiro é a régua que a gente usa para medir o valor das coisas e comparar. Tipo, um carro vale mais que uma bicicleta. E terceiro, ele é uma reserva de valor. Ou seja, dá para guardar o dinheiro hoje para gastar amanhã, no mês que vem, no futuro. Beleza, com essas 3 funções na cabeça, vamos apertar o cinto e pular para nossa época.
porque é aqui que a história do dinheiro dá o seu salto mais recente, e talvez o mais maluco de todos. Pensa bem, hoje, a maior parte do dinheiro do mundo nem existe fisicamente. Não é nota, não é moeda, é informação. São só dados, números, rodando nos sistemas dos bancos. Quando a gente usa cartão, faz uma transferência ou manda um Pix, a gente não está movendo nada físico. A gente está movendo dados na velocidade da luz. O dinheiro virou digital. E a história não para por aqui. Claro, a evolução continua. A gente já vê novas fronteiras sendo exploradas, como as criptomoedas, que tentam criar um dinheiro digital que não precise de um banco central ou de um governo por trás. É mais um capítulo nessa saga de inovação. No fim das contas, se a gente olhar para essa jornada toda, do escambo, passando pelas conchas, pelo ouro, pelo papel, até chegar no digital, a gente percebe uma coisa. A história do dinheiro é a história da nossa própria busca como sociedade. Uma busca incansável por uma forma cada vez melhor e mais eficiente de trocar valor entre as pessoas. E aí? Se essa viagem pela história do dinheiro foi interessante, se abriu a cabeça para entender um pouco mais de como o nosso mundo funciona, fica aqui o nosso convite. Deixa um like para a gente saber que o conteúdo foi legal e, claro, se inscreve no canal para não perder as próximas análises. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. A gente já teve concha, sal, gado, ouro, papel, dados. E agora? O que vem depois? Qual será o próximo capítulo dessa história incrível e, pelo visto, sem fim, que é a história do dinheiro?